dia, pessoal! Hoje, então, é o nosso dia 8 de leitura bíblica do livro Uma Vida com Propósitos. E a partir de hoje, nos próximos 7 dias, a gente vai meditar sobre o nosso propósito de número 1, que é que nós fomos planejados para agradar a Deus. Nos últimos 7 dias, a gente fez mais ou menos uma introdução para a gente se situar onde é que a gente está, afinal de contas, por que eu estou aqui, afinal de contas, por que tudo existe. E a partir de agora, então, a gente vai ver o nosso propósito de número 1. E hoje a gente quer meditar sobre exatamente isso, que nós fomos planejados para agradar a Deus. Sim, você e eu, nós fomos feitos para agradar ao Senhor. Quando nós nascemos, no mesmo instante, Deus sorriu para a gente. Naquele momento do nosso nascimento, Deus ele sorria ao assistir o nosso nascimento como uma testemunha invisível praticamente. Ele quis com que a gente existisse. A nossa chegada a esse mundo trouxe um imenso prazer a Deus. E aqui eu vou falar várias vezes, você vai escutar eu falar sobre isso, que Deus ele não precisava de mim, ele não precisava de você. A Trindade em si, ela se basta. Mas Deus decidiu nos criar para a satisfação dele. Ele decidiu nos criar para com que ele pudesse manifestar a sua glória através da nossa vida e cumprir o seu propósito. Né? Viver para alegrar a Deus é o nosso propósito de número 1. E quando a gente entender isso, a gente jamais vai se sentir insignificante novamente. Não sei se você já se sentiu assim, eu já me senti insignificante, mas depois que a gente passa a entender isso, isso é uma grande prova do nosso valor. Que nós somos tão importantes para Deus, que Ele considera a gente tão valioso, que Ele quer passar a eternidade com a gente. Você é filho de Deus e proporciona alegria a Ele. E um dos dons que Deus nos deu foi a capacidade da gente sentir prazer. Experimentar essa sensação, ele deseja com que a gente aprecie a vida e não apenas suporte ela. E esse é o motivo de Deus querer com que a gente também sinta prazer, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança, faz sentido? Então Deus ele tem sentimentos. A palavra diz que ele sofre, que ele sente compaixão, que ele sente piedade, tristeza, alegria. Então, dar prazer a Deus é o que a gente chama de adorar. E a gente quer conversar um pouquinho hoje aqui sobre a questão da adoração. E a Bíblia ela fala que o Senhor ele somente se agrada daqueles que o adoram e confiam no seu amor. Está lá em Salmo 147, no versículo 11. E dependendo assim de como que foi a nossa formação religiosa, a gente pode entender que a adoração ela é necessariamente assim só a música. Só que a gente precisa ampliar um pouquinho a nossa compreensão sobre isso. Porque a gente vincula a música, né, que a gente escuta na igreja, com cantos, orações, a questão da pregação. A adoração, ela inclui sim tudo isso, mas ela vai um pouquinho mais além. Adorar é um estilo de vida e Deus procura, né, por adoradores. Ele procura por aqueles que vão adorar Ele em verdade mesmo, em espírito e em verdade. A música, ela foi, se a gente pensar assim, a questão da música, e isso é muito forte dentro dos cristãos, que vinculam a adoração unicamente à música. Mas se a gente for pensar, a música ela foi mencionada na Bíblia só a partir de Gênesis, no capítulo 4, no verso 21. Mas antes disso já existia adoração a Deus, mesmo sem música. E se a música fosse o único meio de adorar a Deus, aqueles que não utilizam instrumentos musicais, eles jamais poderiam fazer a sua adoração. Então a adoração ela é muito mais do que uma música. A adoração também, aqui um outro ponto que o autor traz no livro, ela não é algo para nosso próprio benefício. Porque muitas vezes a gente escuta, e eu também já falei isso, né, quando eu não tinha um entendimento sobre adoração, às vezes a gente na ignorância acaba entendendo de uma maneira errada isso, mas a gente muitas vezes escuta o seguinte: ai, eu amei a adoração hoje, foi muito bom para mim. Ou então, ao contrário, ah, eu não gostei muito da oração hoje, não foi legal, eu não conhecia aquela música, enfim, comentários desse tipo assim. E isso é um grande mal entendido que a gente tem a respeito da adoração. Porque quando nós adoramos, o nosso objetivo é agradar a Deus e não a nós mesmos. É claro que a maioria dos cultos que a gente tem na nossa igreja contém assim elementos de comunhão com os irmãos, momentos de evangelização, edificação, e isso tudo com certeza nos traz uma grande alegria, nos traz uma satisfação.
mas a nossa grande motivação é agradar e glorificar a Deus. O coração de Deus, ele não é tocado por uma adoração assim meramente tradicional, digamos assim, como se fosse um ritual a ser cumprido, algo que eu tenho que fazer para Deus me aceitar ou algo assim. Mas a adoração, ela sim, ela tem que ser motivada por compaixão, por compromisso, por uma paixão assim por Jesus. E muitas vezes as pessoas acham que a adoração é uma parte só da nossa vida, da vida do cristão, mas não é. A adoração, ela não é só uma partezinha ali do meu dia, uma partezinha ali da minha semana, mas ela não é só uma parte da nossa vida, mas sim ela é a nossa própria vida. A adoração, ela não se limita em cultos na igreja ou algum momento específico, mas adorar a Deus, a gente vai adorar no trabalho, na escola, na nossa casa, em todo momento. E, gente, a gente pode adorar a Deus, inclusive, no meio das nossas adversidades. A gente pode adorar a Deus no meio do caos, no meio do problema. A gente pode adorar a Deus no meio de conflitos, em situações em que as coisas não estão tão favoráveis a gente. Então, cada atividade pode se transformar num ato de adoração. Mas como que isso é possível? Como que eu vou fazer algo assim? A gente vai fazer tudo, todas as coisas, cada gesto, cada atitude como se fosse para Jesus. Ficou um pouquinho mais fácil, né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter um diálogo interno aqui dentro com a gente, um diálogo com Jesus o tempo todo, como se a gente fosse fazer qualquer coisa. E uma das coisas, assim, enquanto eu li aqui, a gente já vai para a nossa pergunta de reflexão, que é o que me fez refletir nisso. Eu fiquei pensando assim, o que que eu poderia fazer, né, com que glorificasse mais a Deus, com que eu pudesse adorar ainda mais a Deus. E Deus trouxe ao meu coração a questão da minha família. Então, tudo que a gente faz, todo ato, a gente é um ato de adoração se a gente fizer como se fosse para Jesus. Pensar que a gente está fazendo para Ele e pedir orientação dele. E a verdade é que muitas vezes isso não vai ser fácil, mas a gente precisa levar a nossa vida apaixonadamente por Jesus, se apaixonar cada vez mais por Ele. E aí sim as coisas vão se tornar um pouquinho mais simples assim da gente fazer e vai ser algo que vai entrar na nossa rotina, no nosso cotidiano e não vai ser pesado. E a pergunta de reflexão para hoje é que tarefa simples, uma tarefa simples do seu dia a dia, que você poderia começar a fazer hoje, como se fosse para Jesus. Pode ser que você possa fazer um almoço para sua família. Vou fazer um almoço para minha família como se fosse para Jesus. Eu vou fazer um bolo como se fosse para Jesus. Eu vou limpar o meu pátio, eu vou fazer um jardim como se fosse para Jesus. Ou no meu trabalho, aqueles colegas que muitas vezes eu não tenho tanto contato, porque a gente tem uma visão diferente de algumas coisas, eu vou tratar ele hoje como se eu tratasse Jesus. Qual é a pequena tarefa do seu dia que você pode modificar bem pouquinho assim, ó, como se fosse para Jesus? E aí sim a gente vai estar glorificando a Deus, vai estar glorificando Ele com a nossa vida e dando prazer, dando alegria ao coração do nosso Pai. Certo, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a vida de vocês. Quem está chegando aqui agora, pode ir lá nos vídeos anteriores, estão todos aqui no meu canal. E se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele nos seus grupos da igreja e dá o seu like aqui. Para mim é muito importante que você dê o seu like para que a plataforma possa entregar ainda mais esse conteúdo a outras pessoas. Então, um abraço, que Deus abençoe e até amanhã.